Olá, pessoal. O objetivo aqui desse vídeo é nós falarmos aí um pouco sobre construtor, né? O construtor aí que é uma palavrinha que a gente usa bastante quando nós trabalhamos com projetos orientados a objetos, né? Eu pretendo aqui nesse vídeo demonstrar de maneira teórica, né, alguns conceitos sobre o construtor e também já fazer a parte prática aí sobre ele. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês, né, já usaram bastante a palavra construtor, mas eu falei, ó, calma que a gente vai chegar nesse momento da explicação sobre essa parte aqui do código, tá bom? Então, toda vez que a gente cria um objeto, né, ou instancia um objeto, né, que a gente coloca lá a palavrinha new, nós estamos fazendo uso do construtor, tá? Sempre depois da palavra new, a gente coloca lá um construtor, tá bom? Nós não temos como instanciar um objeto, né? 100%, sem usar aí o construtor, tá? Agora, o que vai ser esse construtor? Aqui eu coloquei uma definição que ele é semelhante a um método, mas é chamado implicitamente pelo operador new, tá? Mais comumente para inicializar aqui variáveis de instância, mas a gente pode fazer outras coisas com ele também, vocês vão ver isso já na prática, tá bom? Eu costumo definir que o construtor ele sempre vai ser o código, né, a ser executado, né? O construtor ele possui o código que vai ser executado toda vez que a gente instanciar um objeto, tá? Eu sempre defino dessa maneira que eu acho mais simples para entender, tá bom? Mas na prática, né, a gente acaba usando bastante o construtor aí para ele inicializar atributos de instância, tá? Falando em atributos, quando a gente vai inicializar um atributo, e esse atributo é do tipo string, por padrão ele recebe o valor null. Se a gente não quer que o nosso sistema, né, comece lá um atributo do tipo string com null, a gente pode configurá-lo para receber um outro valor padrão, tá bom? Não só, né, um atributo do tipo string, mas como qualquer outro tipo de dado, a gente pode atribuir um valor padrão lá específico, tá? A gente vai ver isso na prática também. E, além de um construtor padrão, né, que a JVM já cria, vou falar sobre isso na prática, nós também conseguimos desenvolver, né, ou criar aí construtores com parâmetros. Vocês sabem lá que os métodos eles podem possuir ou não parâmetros, tá? Um ou mais parâmetros. O construtor também, ele pode ou não receber parâmetros, tá bom? A gente só tem que tomar cuidado que o construtor, né, ele tem aí algumas características que o método não possui, tá? Por exemplo, um construtor, ele nunca vai retornar um tipo de dado, nem mesmo a palavrinha vazio, né, a palavrinha void lá que nós estamos acostumados já aí no Java, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado aí, a gente vai ver isso na prática, né? Vou mostrar as regrinhas para vocês. E aí a gente acho que vai ficar um pouco mais claro na mente de vocês, tá? Então, esses daqui são apenas alguns conceitos, né? Para a gente colocar a mão na massa aí no código, tá? Vamos lá. Eu já tenho aqui o Eclipse aberto. Vou criar aqui um novo projeto. Até poderia usar um projeto anterior, mas acho que fica mais fácil de visualizar com um novo projeto. Vou chamar de exemplo construtor. Muito bem. Vou dar aqui o finish. E nesse exemplo construtor, por que ele está dando erro aqui? Eu já não sei. Qualquer coisa a gente cria um novo aqui. New, vou criar aqui uma class, vou chamar essa class aqui de app, né? Nossa famosa class app. Já está aqui, deixa eu ver por que está dando erro. Será que deu? Não, é só alguma coisinha específica aí. Beleza, está funcionando aqui. Vamos lá. Primeira coisa, ó, que a gente tem que saber. Quando nós colocamos um atributo dentro de um método, isso é uma coisa bem importante. Quando a gente coloca um atributo dentro de um método, esse atributo ele não é inicializado por padrão, tá? Como assim? Se a gente tentar exibir um atributo que não tem nenhum valor, vocês vão ver que ele vai dar erro. Vamos provar isso. String nome, tá? Ponto e vírgula. Só declarei aqui um atributo. Pode ver que não tem erro, não tem nada. Se eu executar aqui, ó, funcionou normal, certo? Ó, terminou aqui,
Não aconteceu nada. Agora, olha só o que acontece se eu tentar exibir aqui, ó, esse nome. Olha só. Ele já dá um erro aqui para mim. Ele fala, ó, a variável local, né, não foi inicializada, tá? Então, a gente tem que especificar um valor. Agora, se eu tentar executar isso aqui, ó, a gente vai ver que vai dar erro. Tá bom? Por quê? Porque nós declaramos um atributo dentro de um método. Então, o atributo dentro de um método, ele deve receber um valor. Por isso que ele recebe vazio, né? Só aspas, aspas, eu já estou sinalizando que ele tem um valor. É vazio, mas ele tem um valor. Agora, sumiu o meu erro, tá? Então, isso aqui, quando a gente fala de atributos, né? Locais, né? Ou seja, dentro de um método específico, tá? Agora, olha só. Vamos criar aqui uma nova classe, que eu vou chamá-la de pessoa, tá? Criei aqui uma classe chamada pessoa. Muito bem. E aqui, ó, eu vou usar string nome. Bom, a gente tem que fazer aquela questão lá do encapsulamento, né? Colocar como private, mas aqui, como a gente vai falar sobre construtor, não vou abordar sobre esse assunto. Olha só, eu tenho aqui um atributo chamado nome, que é do tipo pessoa, tá? Ele pertence à classe pessoa, e eu consigo, né, atribuir um valor diretamente a esse nome. Como? Usando aqui um objeto. Para eu usar aqui a pessoa, ó, eu tenho que instanciar um objeto. Ó, pessoa, vou chamar aqui de P1. Tá? Se eu faço isso, eu só estou criando aqui um atributo que é do tipo pessoa. Tá? Quando eu coloco aqui, ó, igual, recebe, né, igual new, eu já estou fazendo o quê? Um objeto. Eu estou instanciando um objeto. E para instanciar um objeto, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, o nome da minha classe com abre e fecha parênteses. Essa parte aqui, ó, que eu estou destacando, é o nosso construtor, tá? E lembrando o que é o construtor, é o código que vai ser executado quando a gente instancia aqui um objeto, tá bom? Se a gente executar aqui, ó, pode ver que não vai ter erro, não vai ter nada, né? Mas nós já instanciamos, né? Já criamos lá na memória um objeto, foi criado aqui quando a gente executou, um objeto chamado P1 lá na memória, tá? E esse objeto P1, ele executou o código aqui do construtor. Por padrão, né, por padrão, a JVM, ou Java Virtual Machine, né, a máquina virtual do Java, ela já cria um código que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Por padrão, ela criou isso daqui, a gente não consegue visualizar, tá? Mas ela criou isso daqui automaticamente. Esse daqui é o construtor, tá bom? Que eu vou explicar já já como é que a gente faz para criá-lo. Tá? Então, quando a gente não coloca esse código, quando a gente não coloca esse código aqui, né, que eu acabei de apagar, a minha JVM, ela cria para a gente o nosso objeto automaticamente. Desculpa, o nosso objeto não, o nosso construtor automaticamente, tá? Eu não posso criar um objeto sem essa palavrinha, vocês podem ver que dá erro. Eu preciso especificar o construtor, ok? Muito bem, falando de inicialização de atributos, né? Quando a gente tem uma outra classe com atributos de instância, é aquilo que está lá no slide. O atributo do tipo string, ele começa com o valor null. Se eu falar aqui, ó, ciso p1.nome, nome é do tipo string, olha, até aponta aqui para a gente no Eclipse. Tá? E se eu mandar exibir, vocês vão ver que, por padrão, ó, a string começa com o valor null. Pode ser que no projeto, né, eu não queira iniciar os atributos do tipo string com null. Aí a gente vai fazer uso aí do construtor, né, mais específico, tá? Então, aqui é a explicação de um dos slides aí para vocês. Agora, vamos lá. Como que a gente faz para declarar um construtor? Como eu já disse, quando a gente não especifica aqui no código, a própria JVM cria para a gente um construtor padrão, né? Um construtor padrão, que é um construtor sem parâmetros. Como que a gente faz para criar um construtor padrão? Ele sempre deve ser do tipo public, tá? Pode ser que em alguns casos a gente vai colocar algum construtor como private, mas aí é um caso mais específico, tá? Geralmente a gente define o construtor como public, tá bom? E o construtor, ele sempre vai ter o nome da classe, tá? O nome da classe aqui, que é pessoa. Por ser um construtor, a gente tem que colocar o abre e fecha parênteses, tá bom? Então, abre, agora fecha chaves também, né?
Então, ó, quando a gente faz esse código aqui, nós estamos criando, né, deixando explícito aqui o construtor padrão que o Java cria para a gente automaticamente, tá? Por quê? Porque aqui eu posso querer programar alguma coisa, né? Aí eu preciso deixar ele aqui visível, tá bom? Se eu omitir esse construtor aqui, a minha máquina cria automaticamente, né? O Java cria automaticamente para nós, tá? Essa palavra aqui, ó, pessoa, abre e fecha parênteses, é exatamente essa última parte aqui depois da palavrinha new. Agora eu acredito que deve ter ficado claro aí para vocês, tá bom? Espero que sim. Então, muito bem, aqui nós criamos o nosso construtor padrão. Uma outra coisa, uma classe, ela pode ter diversos construtores. Pessoa, certo? Só que, obviamente, eu não posso ter dois construtores com a mesma quantidade de parâmetros. Pode ser que eu queira criar um construtor aqui, ó, com algum parâmetro. Nesse caso aqui, eu só tenho o atributo nome. Então, agora o que eu fiz? Eu criei o construtor com um parâmetro, tá? Aí, quando eu vou instanciar um objeto, eu tenho a opção de escolher ou o pessoa sem parâmetro ou o pessoa aqui com parâmetro. Qual que eu vou usar? Tudo vai de acordo com o que eu preciso fazer aqui no meu sistema. Vai ter classes que vocês precisam passar um parâmetro, tá bom? Por obrigação. Querem ver um exemplo? Quando vocês usaram lá o scanner, o nome aqui do meu objeto, recebe new scanner. Se vocês deixarem assim, deixa eu importar aqui a classe aqui, scanner do mesmo jeito, ó, importei aqui o scanner. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui que eu apaguei. Pode ver que mesmo assim, ó, ele está constando um erro. Por quê? Que ele está dando um erro? Porque ele está falando que o construtor scanner com abre e fecha parênteses, ou seja, vazio aqui, ó, sem parâmetro, ele não foi definido. Tá? Por quê? Vocês devem se lembrar, né, que toda vez que a gente vai usar o scanner, a gente tem que colocar aqui, ó, system.in, né, na entrada aqui do sistema, na input system. Tá? Agora ele funcionou. Então, ó, esse daqui é um exemplo, né, de um construtor já com parâmetro. Se eu omitir aqui, ó, o parâmetro, ele não funciona. Por quê? Lá na classe scanner só existe, né, o construtor com um parâmetro pelo menos. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que ficar bem atento. Outra coisa, galera, quando a gente cria um construtor com parâmetro e a gente não declara o construtor sem parâmetro, aí a JVM não cria mais aquele construtor padrão, que é esse daqui. Tá? Uma vez que eu criei um construtor com parâmetro, né? Agora, se eu tentar usar aqui, ó, o sem parâmetro, ele vai dar erro, porque ele vai falar que ele não foi definido também. Por quê? Porque eu especifiquei aqui na classe pessoa apenas um construtor com parâmetro, tá? Então, olha só, por padrão, né? Só repetindo, a minha JVM, ela declara aqui um construtor sem parâmetros, que é o meu construtor padrão. Só que se eu declarar um outro construtor que possui algum, né, um ou mais parâmetros, aí ela não declara o construtor padrão para nós. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar clara aí para vocês. Uma vez que eu voltei, né, se eu executar agora, tá? Aí ele vai especificar, tá bom? Aí o que a gente pode fazer aqui? Eu posso falar que, ó, isso aqui é uma das formas que o pessoal usa aí. Todos os atributos da classe, ó, o pessoal coloca um valor, ó, diz nome, recebe null. Recebe vazio, porque por padrão ele é null. Se eu executar agora, vocês vão ver que esse null vai sumir, porque agora todo nome, né, todo objeto que eu criar do tipo pessoa, ele terá o valor aqui vazio, né, aspas, aspas. Vamos ver? Ó, pode ver que ele não mostrou nada, tá? E aí, aquilo que eu já falei, né, como o construtor é o código que vai ser executado toda vez que um objeto for instanciado, é isso mesmo, ó. Se eu colocar aqui, ó, um ciso, né, com a palavra pessoa, por exemplo, tá? Quando eu executar aqui esse código, né, vocês vão ver que vai aparecer essa mensagem aqui dentro, certo? Então, ó, toda vez que eu colocar aqui alguma coisa, né, essa coisa vai ser executada por padrão aqui, que é o meu objeto, tá? Galera, tem mais uma coisa para eu mostrar aqui para vocês sobre o construtor, né, mas o nosso tempo aqui vai estourar, então eu vou colocar isso num outro vídeo. Um abraço aí, galera, até a próxima.